Bom, o fato fundamental da semana foi, logicamente, o que aconteceu no Carnaval, né? Primeiro de tudo, e fundamentalmente, né, como em grau de importância, a reação popular ao Bolsonaro, né? Todo mundo viu aí nas redes sociais, não conseguiu ver na imprensa, porque a imprensa, quer dizer, os órgãos de comunicação, eles são, na verdade, órgãos para ocultar a informação. Então, se você, por exemplo, for se informar sobre o que está acontecendo no país, assistindo os canais de televisão institucionais, então aí você não vai saber nada direito do que está acontecendo no país, efetivamente, né? Ou você vai saber muito pouco por aquela informação que acaba rompendo aquele bloqueio da imprensa, né? Mas nós vimos aí pelas redes sociais, que já não são tão controladas assim, que o Bolsonaro foi repudiado de norte a sul do país por milhões de pessoas, né, em manifestações massivas, que, embora se expressando de uma maneira mais colorida, né, Bolsonaro vai tomar naquele lugar, nós podemos interpretar de uma maneira mais política que a população quer o fora Bolsonaro, né? Isso daqui nos leva a tirar um conjunto de conclusões importantes, né? A primeira conclusão importante é que a maior parte da esquerda, que apostava num desenvolvimento, digamos assim, normal, estável do governo Bolsonaro, né, falhou em perceber que nós estamos diante, que uma das contradições fundamentais do governo Bolsonaro é que ele foi eleito por meio de uma fraude. Esse fato tem sido escamoteado permanentemente por praticamente toda a esquerda, com exceção do nosso partido, né? E como resultado de uma fraude, ele tinha que necessariamente ser um governo com uma base popular, uma base social relativamente precária, né? Nós assinalamos aqui várias vezes, vale a comparação, né, o que aconteceu com o governo Macron na França, que é um exemplo, né? E também poderíamos comparar o governo Bolsonaro com o governo Collor. São governos que foram eleitos através de uma série de artifícios. Esses artifícios foram usados para simular, né, para dar uma aparência de autoridade política, de prestígio ao governo, que o governo efetivamente não tinha, né? É um truque tradicional da burguesia, que quando se defronta com uma situação de crise, eles colocam o governo, tentam criar uma situação de sustentabilidade desse governo, de sustentação desse governo, através de uma série de medidas econômicas, e com isso disfarçam a real falta de apoio do governo, né? Uma característica do governo Bolsonaro, eu acho que é uma coisa muito importante entender, é que ele se elegeu, né, entre aspas, lógico, ele foi o escolhido da burguesia, melhor dizendo, porque ele é um candidato que tem uma certa base social, uma mínima base social, enquanto que os partidos tradicionais da direita foram perdendo essa base durante a crise do golpe do governo Temer, né? Ele se impôs no meio da burguesia, como candidato de toda a burguesia, porque ele tinha essa base social. Mas essa base social que ele tinha não era suficiente para fazer dele um presidente da República que tivesse um respaldo popular efetivo, né? Para que ele pudesse ser presidente, foi realizada uma fraude altamente escandalosa, que é muito escamoteada no Brasil, e não vou nem falar internacionalmente, que é o fato de que tiraram o principal concorrente da disputa com processos completamente falsificados, ou seja, o ex-presidente Lula. Então,
A primeira consequência disso é que o governo nasceu com uma contradição. Ou seja, que a base social dele é uma base social pequena, que a autoridade política dele sobre o país é pequena. Ele teve 57 milhões de votos. Vamos acreditar que ele efetivamente teve 57 milhões de votos. Mas aí revela-se um fenômeno que é comum a todas as eleições, que é o seguinte: supondo-se que as pessoas efetivamente votaram nele, uma parte vota nele porque são currais eleitorais, né? Votaria em qualquer pessoa, vota no Bolsonaro como votaria em outros candidatos direitistas, desde que esses candidatos direitistas não tivessem muito indispostos com a população. Então, muita gente vota sem saber em quem está votando efetivamente. Outras pessoas votam na última hora, né, levados pela intensa propaganda e manipulação da imprensa, acabam votando, mas não querem dizer que apoiam nada, que tem nenhuma convicção, que dão nenhum apoio. A pessoa escolhe lá na hora e fala: eu acho, nessa terça-feira aqui pensei bem, acho que o Bolsonaro é o melhor candidato. No sábado, o cidadão está eleito, ele fala: nossa, que idiota esse Bolsonaro. Quer dizer, ele votou por votar, votou sem nenhuma convicção, não porque, como muita gente diz, o povo seja burro ou seja despolitizado, mas porque isso daí é da natureza do sistema político. Fazer com que as pessoas evitar que as pessoas tenham um compromisso político de fato com alguma coisa e levar as pessoas a tomarem decisões que são feitas no calor da hora sob a pressão de uma intensa propaganda política, né? Então nós vemos aqui, né, e esse é o fator principal da crise, desde o começo, que o governo Bolsonaro, na verdade, tem uma base social muito pequena, né? O que aconteceu no Carnaval digamos assim, o Carnaval deu a oportunidade de trazer à tona a rápida deterioração de um governo que não tem base social. Vamos explicar esse problema do Carnaval um pouco mais detalhadamente. Nós temos que levar em consideração que várias pesquisas já haviam dado, né, que o Bolsonaro tinha, na melhor das hipóteses, isso daí era uma falsificação, 39% de aprovação, logo no primeiro mês de governo, mais baixa de todos os tempos, de pesquisas que foram feitas. Com o lançamento do seu programa de governo, né, o governo rapidamente se deteriorou. Era uma coisa totalmente a ser esperada, né? Por que era totalmente a ser esperada? Porque nós vimos a mesma coisa com o governo Temer. O governo Temer lançou aí um conjunto de propostas, algumas das quais ele não conseguiu aprovar no Congresso Nacional, como foi o caso da reforma da Previdência, que levaram o governo a zero. O Bolsonaro tem o mesmo programa do governo Temer, só que ainda mais virulento, ainda mais agressivo. Então, logicamente que não poderia ser que um cidadão aplica um programa e perde totalmente qualquer tipo de apoio, e o outro cidadão aplica o mesmo programa e ganha apoio. Isso aí era totalmente impossível de acontecer. O governo precisaria se apoiar, né, numa base social que fosse mais ou menos sólida, ou seja, que não sofresse uma deterioração diante da aplicação desses projetos que são uma enorme agressão a todo o povo brasileiro, né? Só que o que acontece? Que a evolução da situação revelou que a base social dele é muito pequena. A base social real. Não aquelas pessoas que por algum motivo votaram no Bolsonaro, né? Isso levando em consideração também que o Bolsonaro recebeu os votos, teria recebido os votos, a acreditar no resultado eleitoral, de 1/3 da população. Quer dizer, 1/3 da população é uma minoria da população.
se você descontar desse 1/3, né, no mínimo, uma metade que votou por nenhuma convicção, você ficaria aí com 1/6 do eleitorado. Quer dizer, um eleitorado muito pequeno. E desse 1/6, né, quem realmente tem convicção de que as propostas do governo, elas têm que ser aplicadas, que a reforma da Previdência tem que ser aplicada, que todo esse programa direitista tem que ser colocado em prática, é também metade desse 1/6. Quer dizer, então, no final das contas, para apoiar o governo em condições difíceis, você teria 1/12 do eleitorado. Esse é um dos motivos principais pelos quais o governo Bolsonaro não consegue deslanchar. Está em crise e esse fato se refletiu no Carnaval.